Bom, pessoal, dentro dessa aula aí, vou passar a aula como se estivesse alguém assistindo, não tem ninguém, mas tudo bem, né? É assim mesmo, faz parte, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: vamos gravar a aula normal, como se estivesse todo mundo assistindo, né? Então, beleza. A história da sociologia e seus pensadores, quero passar para vocês um pouco a respeito disso, que é muito importante para podermos entender um pouco mais a questão da sociologia, né? Então, assim, o Império Alemão de 1903, o admirador, né, do pensamento de Immanuel Kant, George Simmel, do século XIX, final do século XIX, início do século XX, publica em seu ensaio a Metrópole e a Vida Mental. Ele publica dizendo o seguinte coisa: o filósofo, sociólogo, né, e professor universitário Simão nasceu em Berlim, tá, no então Reino da Prússia naquela época. É, embora não integre, né, o trio sagrado do movimento do pensamento sociológico, que é formado por Durkheim, Weber e Marx, Simmel é tido como um dos seus autores clássicos, tá? Então, o seu ensaio capta o espírito do mundo europeu entre meados do século XIX e início do século XX, o período que ele viveu, né, claro, quando a sociologia começava a se desenvolver. Os problemas mais profundos da vida, ele vai tratar sobre a questão dos problemas mais profundos da vida moderna, segundo ele, brotam da pretensão do indivíduo, né? Da pretensão do indivíduo de preservar a autonomia e a peculiaridade de sua existência, frente à superioridade da sociedade, da herança histórica e à cultura exterior, né? A cultura exterior e da técnica da vida. Isso é o pensamento do Simmel, né? George Simmel. Os sociólogos eles veem a vida moderna basicamente como as consequências das revoluções industriais, né? E a burguesa. Porque, na verdade, a sociologia ela vai trabalhar, na verdade, são as questões dos fenômenos sociais, né? A partir do momento que nós começamos a viver em sociedade, inúmeros vamos ver inúmeros resultados acontecendo que nós podemos atribuir isso como fenômenos sociais a partir das relações humanas, né, que geram esses fenômenos sociais. Conflitos e mudanças sociais, políticas, né, econômicas, que eram mais intensos em Paris e Londres, a sociologia surgiu, portanto, como uma tentativa de oferecer respostas consideradas científicas para compreender, entre outras questões, as relações sociais do mundo urbano, como acelerado crescimento populacional. Então, como eu falei para vocês, a questão relacionada ao fato de que os fenômenos sociais, se a sociedade é um conjunto de indivíduos, né? Veja bem, se a sociedade é um conjunto de indivíduos, por que não haveria, então, conflito entre as esferas individuais e sociais, né? Então, outro ponto também que os sociólogos abordam, o que os sociólogos entendem por vida moderna? Foi outro ponto que se abordava. O que eles entendem por vida moderna? O que é vida moderna? Né? Lembrando que não existia sociedade antigamente, né? Nos tempos antigos, nos tempos medievais, não existia sociedade porque não existia um pacto, né? Um pacto que argumentava isso. Vamos falar um pouquinho para vocês a questão do Augusto Comte, que é Augusto Comte e a ciência da sociedade. Vamos ver o que Augusto Comte vai falar um pouco sobre isso. Nós vimos no capítulo anterior, né, que Raymond Aron, né, considerava Montesquieu fundador intelectual da ciência da sociedade. Então, o mesmo título poderia ser atribuído, né, a Emmanuel Kant, Rousseau, Tocqueville, né, a Tocqueville também, todo conhecimento, né, a saber, todo conhecimento e o saber sociológico não fogem à regra, né, é produzido com uma contribuição de várias pessoas ao longo do tempo e, portanto, não dá para cravar quem foi o inventor da roda, né? Ou seja, quem é o pai da sociologia, na verdade.
mas nós temos uma ciência da sociologia como formação acadêmica e profissional, né? Como formação acadêmica e profissional, a própria devemos isso também em grande medida ao esforço, né? Ao esforço primeiro que às vezes um tanto exagerado e caricato, né? Caricato do filósofo francês Auguste Comte, por causa da questão do seu positivismo, né? Da sua visão positiva das coisas. A vida de Comte oscilou entre os altos e baixos. Ele nasceu em, no sul da França, né? Em Montpellier, sul da França. Depois ingressou na prestigiada Escola Politécnica de Paris, na qual foi expulso em 1816 por conta dos seus subversivos, né, por seus atos subversivos contra os adeptos da restauração monárquica e que tornaram a intuição, né, a instituição, perdão, que tornaram a instituição cuida. Desculpa, pessoal, eu falei errado. Por conta dos seus atos subversivos contra os adeptos da restauração monárquica que tomaram a instituição, curiosamente, ele retornaria em 1832, né, a instituição politécnica no cargo de professor assistente de matemática. Nada mais peculiar, né, para alguém que é positivo, né, que pensa de forma positiva, né? Em 1817, Comte, eu estou contando para vocês a história do Auguste Comte, que vai ser um dos caras que vai falar sobre a ciência da sociedade, né? Como a sociedade funciona de forma científica. Podemos analisar de forma científica a sociedade. Então, em 1817, ele vai Comte havia conhecido um filósofo socialista utópico, Henry Simon. Já estava próximo do seu fim, logo ele faleceria em 1825. Conde Simon, né? E a partir da sua vida, então, a história do pensamento social, ela mudaria completamente, porque Comte romperia com Simon, mas antes ele atuou durante anos, né? Como seu secretário particular, participando dos círculos intelectuais parisienses, né? A convivência o fez unir o desejo de reformas sociais e a sua formação no utilitarismo das ciências exatas. Então, naquela época, Comte iniciava, né, Comte iniciava o seu projeto de sistematização da filosofia positiva, né, que vai influenciar muito no pensamento sociológico, né? Contudo, ele teve um colapso nervoso e foi internado com depressão em um hospital psiquiátrico. Ao sair, ele concluiu seus estudos, né, seus escritos, e passou a publicar, entre 1830 e 1842, 6 volumes do curso de positivismo, corrente filosófica que influenciaria a vida acadêmica, né, e política no século XIX. E até hoje, né, influencia. Tanto é que a nossa bandeira lá, você vê na bandeira do Brasil, está escrito lá, ordem e progresso, né? Então, você percebe que quando fala ordem e progresso, é uma ideologia, uma ideia do pensamento positivo do Auguste Comte. Comte também apresentou orientações de uma ciência da sociedade, chamada inicialmente por ele de física social, né? Física social em 1939. Ele rebatizaria a ciência, né, que seria o último estágio do conhecimento da sociologia. Então, de acordo com Comte, a sociologia, que é vista por ele, né, como fim essencial de toda a filosofia positiva, a matemática, a astronomia, física, química, que a biologia atinge estados positivos antes da sociologia, mas não consegue instaurar, né, a filosofia positiva em sua plenitude e totalização do saber somente poderia ser alcançado através da sociologia. De acordo com ele, fala assim que a totalização do saber
só poderia ser alcançada, né, alcançada através da sociologia. Então, Comte, ele também visto como um dos pais da sociologia, ele é responsável pela formação do pensamento positivo, que nós vamos chamar de positivismo, né? Então, mais uma vez também falando com vocês a respeito disso, também tem outra parte aqui na página 7 do nosso livro, né? O nosso módulo de sociologia, módulo 1, capítulo 2, também nós temos aqui as 3 leis, né? As 3 leis do Estado, né? Eu fico meio próximo da câmera porque fica fácil para pegar o microfone do notebook, né? Também vamos tratar também as 3 leis do Estado, dos Estados: religião, humanidade e sociologia. O positivismo comitiano, né, influenciou e é influenciado pelo espírito científico do século XIX. Apesar de Comte. Opa, quem está aí? E aí, Larissa, tá bem? Eu já tinha começado a aula já, mas sem ninguém, né? Mas tudo bem, sem problema, né? Então vamos lá, vamos continuar. Eu já tinha começado a aula, porque não tinha ninguém, eu tenho que gravar, né? Aí, mas eu vou dar continuidade. Eu toquei numa parte aqui que fala sobre as leis dos estados, da religião e da humanidade sociológica, na página 7 do nosso livro, do capítulo 2, do módulo 1, Sociologia. Estamos trabalhando aqui a questão dos pais da sociologia, um pouco mais falando sobre eles, e abordando a questão do positivismo, né, de Auguste Comte. Ok? Está me ouvindo? Ah, tá, beleza. Assim. Tá, beleza. Então, o positivismo, que vai influenciar a sociologia e o pensamento filosófico, né? Ele foi chamado de influência, ele foi chamado no século XIX de o espírito científico do século XIX. Apesar de Comte, né, de Augusto Comte ter falecido quase em estado absoluto de pobreza, de miséria, era pobre, 2 anos antes da publicação das descobertas de Charles Darwin, né, sobre o evolucionismo, que vai influenciar também o evolucionismo de Charles Darwin, é influenciado pelo positivismo, né, pela ciência positiva de Augusto Comte. Então, sobre o evolucionismo, ele acompanhou com espanto todas as transformações nos modos de produção na vida das cidades. Esse evolucionismo mostra também, de forma positiva, né, que após as revoluções tinham como referência os filósofos racionalistas, empiristas e utilitaristas que vão surgir aí. O utilitarismo, a propósito, a sua doutrina, né, a sua doutrina ética e prática, traz à luz do pensamento sociológico. É visto dentro do pensamento sociológico, e um dos mestres do filósofo economista inglês, John Stuart Mill, né, do século XIX. Ele dialogava com Augusto Comte por meio de cartas e procurava ajudá-lo nos momentos em apuros financeiros. Então, a gente vai ver que todas essas ciências sociais, elas vão ser influenciadas. Você vai ver também como Charles Darwin também, ele vai desenvolver também um pensamento também que vai levar depois para o determinismo, né? Um pouco do determinismo que vai ter um pouco da influência do positivismo. Então, assim, Augusto Comte, né? Assim como Augusto Comte, Charles Darwin também contribuiu para várias teorias sociais, né? Hoje já foram superadas as teorias deles aí, foram superadas porque elas não suportaram, com o passar dos anos, elas não suportaram, né, novas formas teóricas de interpretação da sociedade e do mundo. Ao contrário de Augusto Comte, né, que falou e elaborou um projeto de ciência e sociedade, as teorias e os métodos darwinistas foram apropriados por autores, foram absorvidos por autores humanistas, sem maior profundidade, né? Às vezes, puro modismo. Muita gente entrou nessa onda de Darwin no passado por mais questão de modismo, sem muita profundidade, sem muito conhecimento, que tinham a crença de que a seleção natural e a teoria da evolução seriam caminhos para a compreensão da vida social, né? Então, voltando a Darwin, nas próximas páginas depois, nós vamos voltar nele aí. Então,
muitos sociólogos, por causa do modismo, vão procurar entrar aí nessa onda da sociedade, né? Tentar levar aí o determinismo da evolução social para dentro da sociedade. Então, assim, as três leis do Estado, né, as três leis, ai, meu Deus, as leis dos três estados não deixa de ser uma teoria da evolução, né? E o teólogo, né, o teológico é a crença em Deus, em um dos deuses, metafísica, né, a explicação com base nas abstrações, além da vida material, o terceiro estado de conhecimento, porque as três leis de Estado, ela trabalham sobre a questão da a religião da humanidade e a sociologia, né? Então, Eu não lembro muito bem, mas vou falar. falando que a teoria de Darwin também Ah, deu base para o colonialismo e neocolonialismo. sim, sim, até porque a questão, né, como falamos, a questão da seleção, né, essa questão dessa seleção natural, ela determinaria quem sobreviveria e quem deveria desaparecer, né? Então, quando você faz essa questão do neocolonialismo aí, você tem a invasão de outros povos, né? E você vai ver que eles vão entrar nessa questão da seleção natural, né? Porque quando você vê, quando chegam na Europa, principalmente na Europa, eles vão ter um argumento para poder invadir, né? Invadir continentes como a África, o continente africano, o continente da América, né? Americano, que é a América do Sul. Então, eles vão ter argumentação em cima dessas leis aí de Darwin, aí, dentro dessa questão determinista, né? Não tem como um povo inferior, né, governar tanta coisa poderosa. Tem que ter um povo que é superior. Então, o determinismo, dentro dessa perspectiva, ele vai influenciar também essa questão do neocolonialismo aí também. Então, na página 8, a ciência positiva, né? Na página 8, a ciência positiva, ela vai falar assim, dentro dessa ciência positiva, Auguste Comte, ele classificava a sociologia, né, no quadro geral das ciências, que organizava-se do simples abstrato para o complexo e concreto. São abstratas, o que é considerado abstrato por ele? Matemática, astronomia, física, química, biologia, né, sociologia, sendo cada uma dependente de suas antecessoras. Então, ele situava a ciência da sociedade com a biologia e os estudos sobre a moral que explica o objetivo, né, o objetivo da filosofia positiva, né, que uma vai levando a outra, né? Como eu estava até falando alguns minutos anteriores, a própria bandeira do Brasil mesmo, né? Está escrito lá, ordem e progresso, que essa visão diz que o detentor do conhecimento, do poder aquisitivo, ele traz a ordem, e aqueles que são detentores da força de trabalho trazem um progresso. Então, como eu estava falando para você, ela situa na ciência da sociedade com a biologia de um estudo sobre a moral que explica o objetivo da filosofia positiva, né? Ordem e progresso, e a moral em harmonia. Então, quando você tem ordem e progresso, você tem a moral em harmonia. Então, nosso país, a própria organização social do nosso país como república, eles trazem isso, apesar de nunca ter funcionado, né, nessa questão de moral e harmonia. A sociologia seria a condutora, né, da sociedade para seu estado de plenitude. Isso é, né, a parte da sociologia que nós conseguiríamos ter uma moral positiva. A parte da ciência social, aquela que estuda os fenômenos da sociedade, nós conseguiríamos ter uma moral positiva. Então, para tanto, ele elaborou um sistema científico e progressivo complexo que foi aproveitado, né, teórica e metodologicamente, mais tarde pelo francês chamado Émile Durkheim. Até que você vai ver que eu já falei para vocês nas aulas anteriores aí, que Émile Durkheim vai ser totalmente positivista, né? Ele vai aproveitar essas teorias do Auguste Comte, né? E que nutria certa simpatia por Comte também, né? O Émile Durkheim, e ele escrevia uma obra na qual
haveria maior clareza, né, sobre as regras de método sociológico. As regras do método sociológico datada de 1895. A ambição, né, kantiana, né, de Augusto Comte era com a filosofia positiva, que aplicou-se para um projeto de criação de uma religião para a humanidade. Augusto Comte vai criar uma nova religião, né, para a humanidade. Em 1848 foi criada a chamada Sociedade Positiva, que era a religião que Augusto Comte ele tinha criado, né? Então, em 1854 ele desenvolveu uma religião positiva. Então, uma sociedade positiva forma uma religião positiva, ou o positivismo religioso. Ele discordando de todas as religiões, então ele criou sua própria religião, né? No Brasil, em que líderes republicanos eram entusiastas das ideias de Augusto Comte, surgiu a Igreja Positiva. Nossa, brincadeira, né? Mas os caras eram muito inteligentes, eles eram muito ousados, né? Então, dentro dessa perspectiva, desse pensamento, contemplados e espalhados pelo país em que funcionam até os dias atuais, né? O positivo religioso, ele é agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que crê em Deus, mas não acredita num relacionamento espiritual, no mundo espiritual, não acredita que Deus vai descer da sua plenitude, da sua grandeza para se misturar com pessoas tão banais, tão humanas como nós, né? Então, o positivismo religioso ele é agnóstico. Trata de questões positivas dentro da moral humana, né, do valor humano. Quer falar alguma coisa? Não, é porque tipo, eu pensava que agnóstico, tanto o conceito quanto a pessoa, era aquele que acreditava que poderia existir algum Deus, mas não tinha essa certeza. Não, ele acredita que existe Deus, mas Deus não se relaciona com o homem, né? Que nem, por exemplo, o agnóstico, ele acredita que Jesus Cristo, quando veio na Terra, ele era homem só, mas não era Deus. Entendeu? E quando ele foi morrer lá na cruz, Deus, ele assumiu a postura de um Deus, mas ele não, então o agnóstico, ele não crê que ele crê em Deus, ele crê que há Deus, mas ele não crê que há possibilidades de um espírito humano ter um relacionamento com Deus. Entendeu? Nem, por exemplo, o cristianismo mesmo prega que Deus habita em nós, que Deus vive por meio de nós, que somos um só com Deus. Então, o agnóstico não crê nessa questão de nós termos esse acesso lá no mundo espiritual tão positivo, assim, tão relevante como muitos de nós acreditamos, né? Então, o positivismo ele é religioso e agnóstico, recusa a transcendência e elege a humanidade como a deusa suprema, tá vendo? Ou seja, o agnóstico é aquele que busca a perfeição humana, né? A partir dos ensinos de Jesus Cristo, o religioso cristão agnóstico, mas ele não acredita. Vou dar um exemplo para você aqui na Bíblia, quando você vai ver os judeus lá, os judeus, nós temos os judeus lá, os zelotes, os essênios, nós temos os fariseus e temos aqueles como o próprio Caifás era, que é como é que chama aqueles judeus lá, que não acreditavam que existia vida após a morte? Esqueci o nome. Infelizmente esqueci, meu Deus. Coisa que eu convivo todo dia, esqueci. Né? Então, você poderia considerar que eles eram tipo agnósticos. Quando Jesus Cristo fala assim, eu e o Pai somos um só. Ele fala assim, blasfêmia? Como você se compara a Deus? Você está ficando louco? Isso é uma blasfêmia. Vamos matar esse cara. Blasfêmia, blasfêmia. Como que um homem pode se comparar a Deus? Então, o agnóstico, ele parte mais por aí, por esse caminho, entendeu, Laís? Então, eles vão criar essa religião aí, né? A religião positiva, onde vai ser ensinado a supremacia do ser humano, né? Como forma de alcançar o perfeito, o positivo da humanidade, né? Então, e voltando um pouco aqui no Emile Durkheim, né, no campo sociológico, o Emile Durkheim é um sociólogo francês, né, que admirou lá Auguste Comte. Ele é um sociólogo francês, Auguste Comte também era francês, e procurou retomar a tradição iniciada por Auguste Comte. Ele
ele levou adiante, né, que conseguiu introduzir o primeiro curso sociológico na França, na Universidade de Bordeaux, né, em 1887, de acordo com Kent Thompson. Para muitos sociólogos, né, Durkheim representa a figura fundadora da sociologia acadêmica, né, diferente de Karl Marx e Max Weber, né, que ele definiu a sua vocação em termos de missão e de desenvolver a sociologia como uma disciplina aceita no mundo universitário e identificou intimamente esse papel profissional. Então, assim, dando uma paradinha aqui, só dentro dessa questão aqui, nós temos do Augusto Comte, né, depois temos do Darwin. Então, essa questão desse pensamento positivo, do determinismo de Darwin, isso vai influenciar muito na construção social e a sociologia vai se tornar uma ciência que estuda os fenômenos sociais, né? Aí depende da escola que você vai partir para analisar a sociedade. Se você vai partir da escola de Emile Durkheim, que é positiva, ou de Max Weber, né, que analisa a questão do capitalismo, do econômico, ou de Karl Marx, que analisa as relações da sociedade, a sua formação, a partir de lutas de classe, né, do materialismo histórico, né? Então, a sociologia, hoje, que é uma ciência, né? É uma ciência, depende de que postura você vai analisar a sociedade. Então, é lógico que os três tripés da sociologia que nós vamos ter são esses três aí. Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E aí isso vai determinar como você lança seu olhar dentro dos fenômenos sociais, a partir desses três teóricos aí, né? Então, eu vou aqui na página 9 aqui, nós vamos parar por aqui, né, que eu já estou um tempinho, daqui a pouco eu começar outra aula com o segundo ano. Então, a sociologia, quando você lança um olhar marxista na sociedade, você analisa a sociedade a partir das lutas de classe, que o homem é resultado do materialismo histórico. Eu sou hoje o resultado daquilo que foi construído do meu eu passado, no passado, né? Na história, por exemplo, o que os homens hoje são? São resultados de um trabalho histórico, de uma construção histórica de nosso antecessor. Isso é a visão de Karl Marx dentro da sociologia. E aí você vai para Emile Durkheim, ele acredita que a sociedade só evolui a partir de posturas positivas. Se não for assim, não tem como haver uma evolução na sociedade. Se a sociedade não for positiva. Aí você vai para Weber. Weber analisa a sociedade a partir de uma posição de análise econômica, que ele vai partir lá de João Calvino, né, que ele usa três princípios, a austeridade, trabalho e poupança. E a partir dessa análise, ele vai ver que isso é o resultante de uma sociedade capitalista também, né? A partir do individualismo nasce o capitalismo. Então, na próxima aula que nós vamos ter, que eu vou estar mandando para vocês no mural lá, nós vamos falar um pouco dos métodos, né, dos conceitos do Durkheim, da solidariedade da sociedade também. Se você quiser responder os exercícios da página 9, né, e página 11, e você pode responder, nós vamos dar continuidade depois desses métodos aí, aplicados por esses três teóricos aí. Tá ok, Larissa? Você fica com Deus. Tá bom. Espero que você se recupere da sua coluna aí. Fique bem de saúde aí, cada dia mais. Tá bom? Tchau, até mais. Tá bom. Tchau, boa tarde, professor. Boa tarde.